Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Para quem não me conhece, né, eu sou a professora Raiza Sena de Mello, do cursinho Vem Pra Unir 2021. Não esqueçam, né, de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e de responder o questionário. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, comentando, mandando mensagem no e-mail. E, enfim, hoje a gente vai falar um pouco sobre geomorfologia. Então, para quem está estudando, né, para o vestibular, com certeza, né, já ouviu falar sobre geomorfologia e talvez tenha, né, ficado com dúvida sobre o assunto. E vale ressaltar que esse assunto é muito importante, né, para o conhecimento do território brasileiro, fazendo, né, então que se torne, né, um grande alvo nas provas, tanto do Enem como concurso público e etc. Então, né, o que é a geomorfologia? A geomorfologia, né, é uma área do conhecimento que ela é estudada por meio da geografia. Ela tem como objetivo de análise, né, a superfície terrestre. Nela, os pesquisadores eles exploram, né, as irregularidades da Terra e, consequentemente, né, descobrem diversos tipos de relevo que compõem as cidades, estados e os países. Como eu falei, né, o que é a geomorfologia. Então, né, pensando ainda mais em enriquecer sobre o assunto de geomorfologia, a gente acabou preparando, né, esse conteúdo com as principais informações sobre o tema, né, para que vocês sejam bem na prova do Enem 2021 e, consequentemente, né, estejam fazendo parte da Universidade Federal de Rondônia. A gente vai falar um pouco, né, sobre as questões mais importantes, né, que é o norte de todo o conhecimento sobre o tema, né, o que é geomorfologia. Embora o nome possa assustar, né, mas o conteúdo é bastante simples. É uma parte da geografia que estuda o solo, incluindo os temas, né, da geologia. Então, em outras palavras, é um estudo, né, sobre a Terra, sobre as formas da Terra, considerando então os tipos de relevo e a dinâmica estrutural do planeta. Consequentemente, a gente pode falar, né, que os pesquisadores dessa área, eles aprendem, né, sobre os fenômenos que causam determinados tipos de relevo e descobrem também, né, as melhores formas de aprimorá-lo, né, para o uso humano. Então, para que isso seja possível, né, eles unem então o estudo da geologia com a geomorfologia, que são esses campos, né, que realizam esses segmentos em 3 níveis, que a gente coloquei os 3 níveis aqui: compartimentação morfológica, levantamento de estrutura superficial e o estudo, né, da fisiologia da paisagem. O primeiro, né, analisa e observa os relevos e suas variações, delimitando as áreas de risco e as melhores, né, práticas para utilizar o solo corretamente. O segundo determina as características e as fragilidades de um terreno, realizando uma análise, né, histórica da formação rochosa. E o estudo sobre a filosofia, que é o terceiro, que conhece, né, um conjunto de junções da paisagem e as consequências que os impactos da movimentação dos relevos causam. Então, a partir daí, a gente vai falar sobre os tipos de relevo.
Como a gente falou sobre no último tópico, né, a gente falou sobre a importância do relevo para a geomorfologia, afinal, né, é por meio dele que os profissionais eles conseguem orientar os seus estudos e de investigação, né, a fim de encontrar as formas de aproveitar então esses terrenos, né, sem colocar o risco do ambiente e da vida humana. Então existem, né, tipos de relevo que impactam, né, a forma do solo e como esse solo, não, como a forma, né, do solo ela se comporta. Então, geologia, né, ela estuda tanto o relevo estático quanto os conjuntos das ações, né, que provocam também essas transformações na paisagem e nos biomas. Então, consequentemente, né, é necessário considerar os fatores externos e internos, né, que causam, consequentemente, essas mudanças. Mudanças, transformações, assim como vocês acharem melhor determinar. Mas cada um deles, né, tem um impacto de maneira diferente com o relevo. Ela acabam gerando paisagem e forma de utilização de solos distintas, como os agentes externos, né? Como o nome já fala, indica os agentes externos, né, que são considerados aqueles que afetam a dinâmica do relevo da parte de fora para dentro, que a gente encontra esses elementos na natureza, consequentemente o vento, a chuva e a exposição solar, assim a própria ação humana também que desgasta, né, o relevo para a construção ou a utilização territorial. Isso também acontece porque grande parte do relevo ela está exposta às mudanças, né, climáticas, que acaba então fazendo com que a própria natureza ela cause modificações também intensas na paisagem. Um exemplo mais clássico é o intemperismo físico, que ele desgasta a superfície rochosa, né, como a gente falou na aula passada, em função da temperatura. O que dilata, né, contrai as rochas e acaba modelando-os também. E os agentes internos, a gente já tem uma noção sobre o que é, né? Por outro lado, né, as formações das rochas, elas podem ser transformadas no nível interno, né? Assim, os elementos naturais próprios do solo eles modificam a formação do relevo e impactam, né, também a forma de como vê a superfície. Além disso, os agentes internos eles também podem surgir da dinâmica da crosta terrestre, como por exemplo a gente pode citar as formas que as montanhas, né, assim como o tecnonismo e o vulcanismo, que é o movimento, né, das placas que provocam a elevação ou rebaixamento das rochas, que consequentemente, né, acabam modificando a forma e a paisagem ao longo do tempo. É importante também a gente falar sobre a geomorfologia no Brasil, já que não tem como negar, né, que os vestibulares eles sempre buscam, né, contextualizar as questões deixando mais coerente com a realidade brasileira também. Por isso a gente vai colocar em pauta aqui, né, a geomorfologia no Brasil. A geomorfologia na verdade, né, um campo muito recente da ciência. É uma profissão mais nova e a sua expansão
ocorreu apenas nos últimos 50 anos. Ah, Raiza, mas por que já? Só apenas nesses últimos 50 anos? Porque foi aí que teve a valorização, né, das questões ambientais, que tornou, né, a forma e os movimentos ecológicos consequentemente ficaram mais fortes e mais relevantes, e foi quando se deu o início de estudar geomorfologia, né? Geomorfologia, que foram as necessidades de mais o quê? De mais investigações para sustentar o quê? Os argumentos, porque não adianta eu falar que isso daqui que, por exemplo, que essa placa ela vai causar desdobramento, né? Se eu não tenho estudos, argumentação teórica para falar sobre isso. Então, os geólogos e os geógrafos, eles se juntaram para quê? Nesse ramo, né, de investigação, que inclui, né, os conceitos da Terra, da teoria geral dos sistemas, né, que aplicou, então, as ideias relevantes sobre o dinamismo das rochas, e isso trouxe bastante informações relevantes, né, sobre a superfície do Brasil, afirmando que o nosso relevo ela tem uma enorme variedade de formas, como depressões, planaltos, costras, planícies e montanhas. Tem também altitudes, né, modestas, sendo que grande parte do território tem menos de 1.000 metros de altitude e também, desculpa, não apresenta desdobramento moderno como as depressões absolutas, né? E também, né, a gente sabe que o território brasileiro é constituído por planaltos, planícies e plantos. E assim, né, a gente vê a importância de ter um estudo sobre a geomorfologia, porque foi a partir dela que a gente, consequentemente, obteve essas informações relevantes, né, sobre o Brasil. Como vocês já podem ter percebido também essa importância para a sociedade com o crescimento populacional que o mundo vem experimentando, muitos geógrafos e geólogos eles se deparam com a necessidade também de conhecer profundamente, né, os territórios para proporcionar os locais mais seguros de vida a toda a população. Então, como a gente pode também falar, visar aqui que com isso também são alguns exemplos de conjuntos habitacionais. Vocês sabem que existem alguns aqui em Porto Velho, Rondônia. Muitos eles são construídos, né? Alguns são construídos, infelizmente, como por exemplo no Rio de Janeiro, em São Paulo, Porto Alegre, né? Desculpa, gente. Muitos deles são construídos em morros, né? Como as casas, consequentemente, essas casas, né? Elas sofrem deslizamento de terra. Então, uma das melhores formas de conhecer o relevo foi, né, informando, né, quais os seus comportamentos atuais para evitar que isso aconteça, né? Isso tornou possível somente a partir do estudo de geomorfologia. Porque é muito fácil você, tem um terreno aqui, vou construir. Mas se você não conhecer aquela superfície terrestre, consequentemente, né, terá bastante danos.
como a gente falou sobre essas encostas, né, de morros, que as casas já aconteceu bastante acidentes, né, com essas casas. A gente já viu noticiários frequentes, não mais agora, né, tipo, agora deu uma estagnada, mas antigamente era visível esses acontecimentos. E a gente também pode colocar, né, que esses estudos sobre relevo, eles possibilitaram a construção das hidrelétricas também. Que a partir desse estudo da geomorfologia fluvial, que é um assunto bastante interessante que a gente pode até trazer também para debate, que são as obras públicas, né, como as estradas também, túneis, sem perder de vista, né, a proteção ambiental de regiões de risco. Então, por isso que a geomorfologia ela é um conteúdo muito cobrado nos vestibulares, afinal que ela é a partir dela, né, por meio dela também, que conseguimos antecipar os problemas ocorridos pelas ações antrópicas e diminuir não só os impactos ambientais, como também promover um espaço seguro para as populações que construírem, né, os seus lares e terem retorno positivo do mesmo. Então, galera, a gente encerra nossa aula por aqui hoje. É um assunto bem abrangente e simples também de se falar. E qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail e aguardo vocês na próxima live.